E aí, galera, beleza? Tudo certinho aí? Vocês me ouvem? Fala rápido. Tá me ouvindo aí legal? Será que melhora? Deixa eu até fazer uns testes aqui, tá, galera? Não sei se vai dar certo, não. Som, teste. Som, teste. Galera, dá um feedback aí. Vocês estão me ouvindo? Ô, Halder, responde aí se tá me ouvindo, filho. Som. No WhatsApp, beleza? Então, se o som estiver ruim aí, galera, pode mandar aí mensagem no WhatsApp, beleza? Quase caiu tudo aqui. É só mandar mensagem no Zap. Show? Vou desativar então os comentários para não atrapalhar a visualização aí. Bora lá. Começando aqui a nossa aula, eu vou falar para vocês aqui de plano cartesiano, beleza? Então vamos lá, plano cartesiano. Galerinha, quem quiser aí pode ir anotando. Show? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que duas retas perpendiculares. Eu vou ter uma reta aqui vertical e eu tenho uma reta aqui horizontal. Tranquilo? Show! Essas duas retas que eu desenhei aqui são retas reais e elas recebem nomes, né? Nomes especiais. O que é uma reta real? Uma reta real é uma reta em que nela eu consigo colocar qualquer valor real, beleza? Então, essa reta aqui que nós temos na horizontal, eu posso representar aqui qualquer valor real que eu quiser, beleza? Por isso que antes de estudar conjunto a gente estuda aí, né? Antes de estudar função a gente estuda conjuntos numéricos, conjuntos, para ter essa noção, beleza? Então, olha só. O encontro dessas duas retas, conforme eu falei, são retas perpendiculares, então o encontro delas forma um ângulo aqui de 90 graus, show? E elas têm nomes especiais. Essa reta horizontal a gente chama de eixo
x, beleza? Então essas retas são chamadas de eixos. Essa horizontal, eixo x, e a vertical a gente chama de eixo y. A gente poderia simplesmente colocar aqui x e aqui y, sem problemas. Tranquilo? Enfim, o encontro entre essas duas retas eu chamo de origem, beleza? Ali é onde eu tenho zero, tanto x quanto y nesse ponto, que eu chamei de origem, vale zero, beleza? Esses dois eixos, eu poderia chamar esse eixo x de eixo das abscissas, tá? Eixo das abscissas. E esse eixo y eu poderia chamar de eixo das ordenadas. Beleza? Então, eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, toda vez que eu falar de abscissa, você lembra aí de x. Toda vez que eu falar de ordenada, você lembra aí de y. Tranquilo? Lembrando aí que se o som estiver ruim e a imagem estiver ruim, vocês me falam lá no WhatsApp. Beleza? Então, dando seguimento aqui, né? Essas duas retas dividiram o meu plano em 4 partes. Essas partes, elas são chamadas de quadrantes, beleza? Então, eu chamo essas partes de quadrantes. Essa região aqui, a gente chama de primeiro quadrante. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante. E aí eu vou aqui no sentido anti-horário, né? Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Beleza? Lembrando aqui que esse O aqui é chamado de origem, tá? É a origem do meu plano cartesiano. A gente tem que saber esses quadrantes para a gente poder localizar, né, depois os pontos, né, saber o que é positivo, x quando é positivo, y quando é positivo, eu tenho um ponto que pertence ao primeiro quadrante, e assim vai. Beleza? Temos duas retas aqui. Vou desenhar aqui uma de verdinho. E a outra vou desenhar aqui de preto. Essas duas retas passaram por origem, certo? Vou tirar as folhas de baixo aqui para não manchar. Essas duas retas passaram pela origem. Essas retas são chamadas de bissetrizes, tá? Então, essa verdinha aqui, a gente chama de primeira bissetriz, tá? Ou poderia chamar de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela passa no primeiro e no terceiro quadrante. E essa reta aqui de pretinho, eu vou chamar de segunda bissetriz. Né? Bissetriz é uma reta que corta o ângulo ao meio, né? Então, na metade, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, metade aqui, ó, 45 graus. A outra metade aqui, 45 graus também. Por isso que é chamado de bissetriz. Então, uma a gente chama de primeira, porque ela passa no primeiro quadrante. A outra a gente chama de segunda, porque passa no segundo quadrante. Poderia chamar, então, de bissetriz dos quadrantes ímpares. E aqui, bissetriz dos quadrantes pares, beleza? Show de bola. Outro conceito agora. Não sei se vai ficar bom de enxergar aí, não. Qualquer coisa me manda mensagem. Par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado nada mais é do que um ponto, tá? Poderia chamar aqui de ponto. Um ponto no plano cartesiano. Qualquer ponto que a gente tiver aqui no plano cartesiano, por exemplo, eu desenhei aqui um ponto, esse ponto a gente pode chamar de par ordenado. Beleza? Esse par ordenado, né, a gente chama aqui de par ordenado x, y. Por isso que a gente chama de par. Beleza? Porque eu tenho aqui um valor de x e um valor de y. Sempre nessa ordem. O x sempre vem primeiro, depois vem o y. Então, se você tiver um ponto, né, imagina aqui um ponto P,
em que o x vale 2 e o y vale 3, né? Esse 2 e 3 aqui, a gente chama de coordenadas. São as coordenadas do meu ponto P. Beleza? Então, esse par ordenado, x, y, 2 é o valor de x e 3 é o valor de y, né? São as coordenadas do ponto P. Para que serve uma coordenada, né? Imagine lá na geografia, quando você tinha lá, se não me engano, as coordenadas cartográficas, algo do tipo assim, né? Eu não sou especialista na geografia, não sei nada. Para que servia lá as coordenadas, né? Servia para localizar. Aqui não vai ser diferente. Essas coordenadas, elas vão servir para eu conseguir localizar esse ponto P lá no meu plano cartesiano, correto? Então, imagine aqui, né? Vou desenhar aqui mais feinho, mas imagine aqui meu eixo X e o meu eixo Y, beleza? Eu tenho aqui nessa reta real um valor de X igual a 2, né? A origem aqui, ó, a origem, o X vale 0 e o Y vale 0, correto? Então, se o 0 está aqui na origem, o 2 tem que estar à direita do 0. Tudo que está à direita, né, são valores positivos, à esquerda valores negativos. Tudo que está acima da origem, valor positivo, tudo que está abaixo, valor negativo. Show? Então o 2 vai estar aqui à direita do 0. E o 3, que é o valor de y aqui, ó, vai estar aqui em cima, ó, em cima da origem. Se eu traçar uma auxiliar aqui, ó, passando pelo 2, né, paralelo ao eixo y, e uma auxiliar aqui passando pelo 3, paralelo ao eixo x, o encontro entre essas duas retas auxiliares é um ponto, beleza? Então, o encontro entre duas retas, né? No caso aqui, duas retas concorrentes, vai ser sempre aqui um ponto. Ou seja, o encontro entre esses dois pontilhados forma esse ponto, que é o ponto P, em que o x vale 2 e o y vale 3, tá? Esse aqui não menos, não. Isso aqui era o tracejadinho que eu estava fazendo. Tranquilo, galera? Então, o par ordenado, né? XY, em que XY são as coordenadas do ponto. Essas coordenadas servem para que eu consiga localizar o ponto lá no plano cartesiano. Vamos ver um exemplo aqui? Será que dá para escrever aqui atrás? Não dá, não. Vou pegar outra folha. Vamos lá. Então imagine aqui assim, olha só. Um ponto P, igual eu coloquei ali, 2, 3. Um ponto A, vou colocar aqui, menos 1, 2. Um ponto B, menos 2, menos 3. E um ponto C, 3, menos 1. Um ponto D, vou colocar aqui assim no 1, 0. E um ponto que eu vou chamar de E, vou colocar aqui as coordenadas sendo 0, 4, por exemplo. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pares ordenados, beleza? Cada par ordenado desse aqui, né, vai ser um ponto no plano cartesiano. Vou desenhar aqui meu plano cartesiano. Imagina aqui, né? Eixo Y. Eixo X. Eu vou demarcar aqui, cada tracinho vai ser uma unidade, beleza? Então aqui vai ser 1, 2, 3. Vou colocar aqui à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima aqui, 1, 2, 3, 4. Para baixo aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Beleza. Vamos ver como que a gente vai marcar aqui esses pontos
né? Esse ponto P a gente já tinha representado, é onde o x vale 2 e o y vale 3. Então, vai ser esse ponto aqui, né, que eu coloquei aqui em cima. Deu uma borradinha aqui. Mas vamos lá. Esse é o meu ponto P. X vale 2 e y vale 3. O meu ponto A, né, esse ponto A aqui, o x vale menos 1 e o y vale 2. Então, traçando, né, as auxiliares, você vai chegar aqui no encontro, né, entre esses dois aqui. Eu vou ter aqui o meu ponto A, de coordenadas menos 1, 2. O meu ponto B, de coordenadas menos 2, menos 3, vai estar aqui, ó, menos 2, o y, menos 3. Então, vai estar aqui o meu ponto B. O ponto C, 3 menos 1, x vale 3, o y vale menos 1, vai ser esse ponto aqui, C. Beleza? O meu ponto D, o x vale 1, o y vale 0. Toda vez em que a ordenada, né, o y for 0, esse ponto é um ponto que pertence ao eixo x, ao eixo das abscissas. Então, vai ser esse ponto aqui, que eu vou fazer de pretinho aqui, ó. Esse vai ser o meu ponto D. E o meu ponto E, 0, 4, quando a abscissa é nula, né, ou seja, quando o x vale 0 e o y é diferente de 0, é um ponto que pertence ao eixo y. Vai ser esse ponto aqui em cima. Aqui, ó. Meu ponto E. Beleza? E aí você vai reparar o seguinte. Você vai reparar que quando as duas coordenadas são positivas, né, ó, x é positivo e o y é positivo, é um ponto que pertence ao primeiro quadrante. Se o x for negativo e o y positivo, a gente vai ter aqui um ponto que pertence ao segundo quadrante. Se os dois forem negativos, um ponto que pertence ao terceiro quadrante. Se o x for positivo e o y negativo, um ponto que pertence ao quarto quadrante. E esse ponto D aqui, ele não pertence a nenhum dos quadrantes, tá? Ele é um ponto que pertence ao eixo x. Ele não pertence a nenhum dos dois quadrantes aqui, nem o primeiro nem o quarto. Esse ponto E, ele é um ponto que também não pertence a nenhum quadrante, tá? Esse ponto aqui, ó, é um ponto que pertence ser igual a y, tá? É uma característica aí da primeira bissetriz. Exemplo, tá? Exemplo. Imagine que o valor de x aqui, ó, imagine esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu fiz de rosa aqui, beleza? Imagine que o x dele vale 2. Se o x vale 2, o y também tem que valer 2, porque na primeira bissetriz x é igual a y. Beleza? Agora, na segunda bissetriz, a gente vai ter que x é igual a menos y. É a característica dela. Beleza? Então, se a gente tiver um ponto aqui, por exemplo, ó, vou jogar para baixo aqui. Um ponto aqui, ó. Se o x vale menos 1, o y tem que valer 1, porque o x vai ser igual a menos y. Ou seja, são valores iguais em módulo. Beleza? Um vai ser o oposto do outro. Então, são características aí das bissetrizes. Tranquilo, galera? Eu vou abrir aqui os comentários para ver se alguém tem dúvidas. Se tiver dúvida, é só me falar aí. Tem alguém aí? Alô, alô? Tranquilo, galera? Dá um feedback aqui para mim, por favor. Deu uma travada aqui. Galera, vocês estão compreendendo? Ô Alisson, o som tá bacana? Quase que eu quebrei o estúdio aqui antes de começar. Tranquilinho então, né? Falaram aí que tá bacana, show de bola. A gente já viu então plano cartesiano, par ordenado,
como que a gente marca esse par ordenado aí. Belezinha, tranquilo. Agora olha só, vou falar agora sobre produto cartesiano, beleza? Vou virar aqui um pouquinho, assim acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Produto cartesiano. Olha só, o que é um produto cartesiano? Vai ser um produto entre dois conjuntos. Imagina que nós temos dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto que eu vou chamar de B. Beleza? Vou desativar aqui, daqui a pouco eu ativo de novo. Então imagine aqui, dois conjuntos A e B. O produto entre esses dois conjuntos, a gente representa com esse xzinho aqui. Esse xzinho é um produto, tá, gente? Não é aquele x lá do par ordenado, não. Beleza? O que seria A vezes B aqui nesse caso, né? Que é o produto entre os dois conjuntos. Esse produto ele vai ser formado por par ordenado xy. A gente acabou de ver o que é isso, par ordenado xy. Tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, o produto entre dois conjuntos, né, a definição é essa. Eu tenho pares ordenados xy, tal que x pertence a A e y pertence a B. Show de bola. Vamos ver um exemplo disso aqui. Imagina que esses dois conjuntos, ó, o conjunto A vai ter aqui o 3 e 7 e o conjunto B, vou ter três elementos aqui, o 1, 2 e o 5, beleza? Como que a gente representa então esse produto cartesiano A vezes B? Então olha só, eu quero pares ordenados em que x pertence a A e y pertence a B. Então olha só, quem que é x pertencente a A? Quais são os elementos que pertencem a A? O 3 e o 7. Então, no lugar do x, eu posso ter o 3 ou eu posso ter o 7. Beleza? E o y tem que pertencer a B. Então, o y eu tenho três opções. Eu tenho o 1, ou pode ser o 2, ou pode ser o 5. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, olha só. 3. O x valendo 3. O y pode ser 1. Ou, com o x valendo 3, o y pode ser 2. Ou 5. Beleza? Porém, o x também pode ser 7. Ele pode ser 3 ou 7. Então, se o x vale 7, o y pode ser 1. O y pode ser 2. Ou, colocar aqui embaixo, o y pode ser 5. Então, a gente tem aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Então, o produto cartesiano entre A e B, nesse caso nosso aqui, nós teremos 6 pares ordenados. Beleza? Como que eu descubro quantos elementos eu tenho, né? Quantos pares ordenados eu vou ter? Você vai pegar aqui, ó, quantos elementos eu tenho no A? Quantidade de elementos de A, 2. Quantos elementos que eu tenho do B, né? N de B aqui. Eu tenho 3 elementos. Se você fizer aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, nós teremos aí, ó, 6 pares ordenados. Tranquilo, galera? Beleza. Aí, olha só. Já que agora a gente já viu o produto cartesiano, eu posso falar aqui de relação. Beleza? Eu poderia representar isso aqui da seguinte maneira também. Olha, antes de entrar em relação, eu poderia representar isso em diagrama de Venn, né? A gente já viu isso. Imagina aqui o conjunto A, conjunto B, que é o 3, 7, 1, 2 e o 5. Então, eu teria o 3, 1, 3, 2, 3, 5, 7, 1, 7, 2, 7, 5. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Vou pegar outra folha. Relação.
Beleza? Então, olha só. Imagine que nós temos aqueles dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, né? O que seria uma relação R de A em B? Né? Imagina que eu vou chamar assim, ó, uma relação R de A em B. Essa relação R de A em B, ela pode ser qualquer subconjunto de A vezes B. Ou seja, uma relação R de A em B, ela pode ser formada por qualquer conjunto do produto cartesiano, qualquer subconjunto. Então, voltando aqui, né? Olha só, o conjunto A vezes B é formado por esses 6 pares ordenados. Se você pegar qualquer um deles e colocar em outro conjunto, a gente vai ter um subconjunto. Então, esse subconjunto, ele vai ser o que a gente chama de relação R de A em B. Só que a relação, ela vai ter uma lógica, tá, gente? Ela tem que ter lá o que a gente chama de lei de formação, tá? Então, não é assim, eu chamo de qualquer subconjunto, mas entenda, né? Tá desfocando aqui. Entenda que a gente vai ter que ter uma lei de formação. Show? Vou dar um exemplo aqui, tá? Pensar em alguma aqui. Imagina um conjunto aqui, ó. Conjunto A. Imagina que a gente tem aqui um conjunto B. 1, 2, 3, 7. Aí imagina que eu quero o seguinte, olha só. Eu quero uma relação R de A em B, né? E essa relação R, eu vou falar o seguinte, ó. Ela é formada por pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano A vezes B, tal que, deixa eu pensar aqui, tal que x mais y seja menor que zero. Então, eu inventei isso aqui agora, tá, gente? Isso aqui, ó, que eu vou circular aqui, é a minha lei de formação. Eu inventei ela aqui agora de cabeça, beleza? Mas, enfim, é o que a gente chama de lei de formação. É através dessa lei de formação que a gente vai descobrir quais pares ordenados desse produto aqui, ó, que vão entrar na minha relação R, porque não vão ser todos, provavelmente. Pode até ser todos, mas nem sempre. Beleza? Então, olha só. Vamos de cabeça aqui. Como que ficaria esse produto cartesiano A vezes B? Acompanha comigo, olha só. Ficaria o par ordenado menos 3, 1, menos 3, 2, menos 3, 3, menos 3, 7. Menos 5, isso aqui é um 5, tá, gente? Menos 5, 1, menos 5, 2, menos 5, 3, menos 5, 7. Beleza? Então, eu teria aqui quantos pares ordenados? Tenho 2 elementos aqui, 4 elementos aqui, então eu teria 8 pares ordenados. Quais que eu quero? Quais que eu quero que entra na minha relação? Eu quero que entre aqueles em que eu somar o x e y e obtiver aqui um valor menor que zero. Beleza? Então, vamos lá. Só para a gente ter noção, a relação vai ser o seguinte, ó. Menos 3, 1 vai entrar na minha relação? Vai entrar, porque quando você somar o menos 3 com 1, você vai encontrar um valor menor que zero, que é menos 2. Então, menos 3, 1, nesse caso, vai entrar. Beleza? E o menos 3, 2 também vai entrar, porque se você somar menos 3 com 2, você vai obter menos 1, e menos 1 é negativo. Beleza? Então, show de bola. Menos 3, 3. Vamos lá. Pega o menos 3 e soma com o 3. Vai dar menor que zero? Não vai dar 0.
Então, menos 3, 3 não vai entrar na minha relação. Deixa quieto, beleza? Menos 3, 7. Também não entra, porque se você somar o menos 3 com 7, você vai obter um número positivo. Eu estou à procura de valores negativos, beleza? Menos 5, 1 vai entrar, porque vai dar a soma negativa. Menos 5, 2 também. Menos 5, 3 também, galera. Show? E o menos 5, 7 não vai entrar. Por que não? Porque se você somar, vai dar a resposta aí de 2, né? O resultado. E 2 não é menor que 0. Beleza? Então, fecho aqui. Então, essa é a minha relação R de A em B, que obedece essa lei de formação aqui. Beleza? Então, a lei de formação tem que ser obedecida. Lembrando, mais uma vez, eu inventei essa lei de formação. Beleza? Eu que inventei ela aqui agora. Poderia ser qualquer coisa aqui. Tá bom? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, vamos representar isso aqui assim. Ó. A minha relação R de A em B. Poderia colocar aqui meu conjunto B. E aí eu teria aqui o menos 3, 1, menos 3, 2, menos 5, 1, menos 5, 2, menos 5, 3. O 7 não vai receber setinha, beleza? Ele não está associado aqui com ninguém. Tranquilo? Compreenderam essa parte aí de relação? O que é uma relação? Vou abrir aqui de novo os comentários. Vocês me falam aí se tiver dúvida. Beleza? Dúvidas aí, galera? Nada? Tem alguém aí? Fala, Halder. Dúvida, Halder? Dá um feedback aí. Ninguém falou mais nada. Vou seguindo então, hein? Galera, olha só. Esse valor, esse conjunto A aqui, dá um foco no vídeo. Como é que foca, Candango? Melhorou? É porque a iluminação aqui não está muito boa, não. Pode deixar, Mariana. Eu mando essas fotos, sim. Sem problema. Então, seguindo aqui. Só está um pouco desfocado. Acho que é por causa da minha iluminação aqui, galera. A iluminação está um pouquinho ruim, né? Posso dar seguimento aqui? Posso seguir, galera? Vamos lá? Então, olha só, vou seguindo aqui. Qualquer coisa vocês falam aí. E esse conjunto A, o A nesse caso aqui da relação, a gente chama ele de conjunto de partida. Beleza? Esse B a gente chama de contradomínio. Show. Esses elementos de onde sai setinha, a gente chama de domínio. Nesse caso aqui, os dois elementos entram, beleza? Então, nesse caso aqui, tanto o menos 3 quanto o menos 5, eu posso chamar de domínio. Né? A gente chama de D. E onde chega a setinha, que são os valores de y aqui da relação, que é o 1, 2 e o 3,
Beleza? A gente vai ver esses conceitos de novo lá em função, tá? A gente vai ver esses conceitos de domínio, imagem, quando a gente estiver trabalhando lá com função. Então, o conceito de domínio, quem quiser anotar aí, domínio é o conjunto formado pelos valores de x da relação, beleza? Então, coloca assim, ó, valores de x da relação. Você vai ver que lá em função não vai mudar não, tá? O domínio lá em função vai ser o conjunto formado pelos valores que o x pode assumir, ou seja, os valores de x da função, beleza? Deixa eu dar uma dobra aqui, só para ficar mais claro aqui. E a imagem, eu posso falar que é o conjunto formado pelos valores de y da relação. Ó, se você observar, vou contar ele de novo, o 2 de novo e o 3, ou seja, 1, 2 e 3. Voltando aí, o vídeo deu uma pausada, ou seja, 1, 2 e 3 são os valores de y da relação, beleza? Então, relação é isso aí, tá? Vai ser qualquer subconjunto de A vezes B. Tranquilinho, galera? Deixa eu ver se tem aqui algum... Cuidado, tá, galerinha? Quando eu falo que A vezes B, ó, uma observação aqui, lá de produto cartesiano, A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Pode até acontecer algum caso de ser igual, beleza? Por exemplo, quando os dois conjuntos são iguais, A vezes B vai ser igual a B vezes A. Mas, na maioria das vezes, A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Então, muito cuidado, tá, gente? Então, quando a gente fala aqui em cima, ó, A vezes B, continuando aqui, então, 7 menos 3, 7 menos 5. Beleza? Então, cuidado. A vezes B. Dando seguimento aqui, então, eu vou entrar lá em função, tá? Eu vou definir aqui função. Pessoal, tá caindo aí, não tá? Dá uma resposta para mim. A internet tem hora que falha aí, né? Como é que tá aí a conexão? Tá caindo muito? Tá ruim? Tá bom? Como é que tá aí? Vou seguindo aqui então, enquanto vocês vão falando aí comigo. Beleza? Conceito, galera, de função, tá? O que é uma função? Tá? Como que a gente define função? Eu vou colocar assim, olha só. É toda relação, escreve aí. Escreve o contrário, só. Uma função f de A em B. Isso aqui assim, ó. Uma função f de A em B. O Cadu, quando cai assim, eu estou dando uma olhada, eu espero, tá? Eu não estou seguindo com a matéria, não. É que aqui onde eu estou, a internet ela tá meio fraca, cara. Amanhã eu vou dar um jeito nisso, fazer o sinal chegar aqui melhor no quartinho, aqui no fundo, beleza? Então, hoje está meio ruim assim, mas as próximas aulas vai melhorar por essa questão aí. Sinal que chega aqui é muito fraco. Mas vamos lá. Uma função f de A em B, vou colocar assim, ó, é toda a relação em que todo x que pertence ao conjunto A está associado a um único y pertencente a B. Beleza? Pode existir y que pertence a B que esteja associado
a mais elementos de A ou que não esteja associado ao elemento de A. Beleza? Então, olha lá, ó, uma função f de A em B é toda a relação em que todo, ó, galerinha, todo x pertencente a A está associado a um único y pertencente a B. Isso é muito importante, tá, galera? Então, olha só. Vamos ver aqui um exemplo de uma função f de A em B. Olha só. Função f de A em B. Vou desenhar aqui um conjunto A. Vou desenhar aqui um conjunto B. Vou colocar uns elementos aqui. A, B, C, D, E. Vou pular o F para não confundir. Colocar um G aqui e um H. Beleza? E eu vou associar aqui, ó, o A ao D, o B ao E e o C também está associado ao E. Então, olha só. O conjunto A tem 3 elementos, o A, B e C. O conjunto B tem 4 elementos, o D, E, G e H. Aí você vai prestar atenção, olha só. Todo valor de x que pertence a A está associado a um único y de B. Então, olha só. Todo x, o que é x pertencente a A? É o Azinho, Bzinho e o Czinho. O Azinho está associado a um único valor de B? Sim. Ó, só sai uma setinha dele. Esse Bzinho está associado a um único elemento? Sim, ao Ezinho. E esse C está associado a um único elemento? Sim, ao Ezinho também. Beleza? Ah, mas e o G e o H? O G e o H não estão associados a ninguém. Voltando então aqui, porque deu uma pausada aí, né? Olha só. Todo x pertencente a A está associado a um único y pertencente a B. Então, a gente olha esse conjunto A aqui. Ele é que é importante para mim. Beleza? Então, não tem problema ficar sobrando aqui elemento no conjunto B. Galera, não tem problema chegar 2 setinhas aqui nesse elemento. Não tem problema. O que a gente olha é esse conjunto aqui, ó. Só pode sair uma setinha de cada elemento. Tranquilo? Então, olha só. A gente fala o seguinte. Na função, a gente fala que f de x, olha só, f de x é igual a y. Guarda isso, galera, na sua vida inteira aí, né, de estudante. Sempre que você visualizar f de x, o f de x eu posso substituir por y, beleza? Então, lembrando, ó, x são valores de A, y são valores de B, olha só. Beleza? Então, eu posso falar o seguinte, ó. Nesse caso aqui, o que seria o f de Azinho? Ó, se o x, quando o x vale A, olha só, quando o x vale A, qual que é o valor de y? O valor de y vai ser esse Dzinho aqui. Tranquilo? O que seria o f de Bzinho? O f de Bzinho, x valendo B, o y vai ser Ezinho. Tranquilo? E o que é o f de Czinho? O f de C também vale E. Beleza? Então, f de A vale D, f de B vale E, f de C também vale E. Tranquilo? Então, toda vez que você visualizar, né, esse f de x, você vai pensar em y. Você tem que ter essa noção aí. Vou abrir a live aqui. Ah, já está o comentário aberto. Alguma dúvida, galera? Se tiver dúvida, me fala aí. Lembrando aí, amanhã eu vou melhorar essa iluminação. E vou melhorar a conexão também. Vou fazer lá mais próximo do roteador. Tranquilo? Então olha só, galera. Como sai setinha de todo mundo, eu posso falar que esse A aqui, ó, é o próprio domínio, né? Apesar dele ser o conjunto de partida, eu posso falar que ele também é o domínio da minha função. Então, olha só, o domínio vai ser o conjunto A, obrigatoriamente. Por quê?
porque sai elemento, ou melhor, sai setinha aqui, né? Todo elemento de A está associado. Então, o domínio é o próprio conjunto A. Isso vai ocorrer em função, tá, galera? Então, sempre na função. Ah, eu tenho uma função, olha só. Eu tenho uma função f de R em R. Então, o domínio vai ser o conjunto dos reais, obrigatoriamente, porque se é função, sai setinha de todos os elementos do conjunto de partida. Beleza. O contradomínio, olha lá, contradomínio continua sendo o conjunto B. Então, é uma função f de A em B. Domínio, contradomínio. Tranquilo? Aí, galera, a imagem, ou melhor, o domínio, já falei, né? Então, já falei do domínio. A imagem continua sendo os valores de y da minha relação. No caso aqui, essa relação a gente chama de função, mas os valores de y dela vai ser o d e o e. São esses valores que nós encontramos aqui. Então, a imagem vai ser dzinho e ezinho. Beleza? Então, continua sendo o mesmo conceito, tá? Domínio contra domínio e imagem. Mesma ideia, porque função é relação. Pensa comigo, olha só. Toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser função. Vou pegar aquela folhinha anterior e vocês vão me falar. Olha só. Essa relação aqui, essa relação R de A em B, é função? Não é função, galera. Por que não é função? Olha aqui. Eu tenho o menos 3 aqui está associado a dois valores de B. O 5 está Não dúvida? Vou seguindo, hein? Vou pegar outra folha. Vamos lá. Visto isso, né, toda função ela vai ter o que a gente chama de lei de formação. Beleza? Então, lei de formação. O que é a lei de formação de uma função? A lei de formação da função vai ser uma fórmula, né, que define a função. Então, a gente vai ter sempre uma fórmula e essa fórmula define a função. O que é isso? Definir a função. Através dessa fórmula, a gente consegue, né, encontrar os valores de x para determinado valor de y. A gente consegue achar o gráfico da função, a gente consegue achar o domínio, a gente consegue achar a imagem, ou seja, essa lei de formação ela define a minha função. Beleza? Olha um exemplo. F de x é igual a 3x menos 1. Então, 3x menos 1 é a lei de formação dessa minha função f de x. Tranquilo? Ou seja, quando você jogar um valor para x, exemplo, se x for igual a 0, qual que é o valor de f de 0? Porque se o x vale 0, a gente tem um f de 0. Vai ser 3 vezes 0 menos 1. Isso vai ser igual a menos 1, né? Primeiro você faz aqui o produto. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Se x for igual a 2... o que seria o meu f de 2? Seria 3 vezes 2 menos 1. Então, no lugar do x, eu jogo 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. E aí, qualquer valor que eu jogar aqui para x, eu vou obter um valor para y. Beleza? Isso nem sempre vai ocorrer. Tá? Por quê? Porque eu vou falar aqui novamente de domínio
Só que agora com outra visão, né? Eu vou falar o seguinte: o domínio da função vai ser um conjunto formado pelos valores que x pode assumir. Então, olha só, valores que x pode assumir. Subentende-se, galera, que podem existir valores que o x não pode assumir. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, deixa eu desativar aqui. Nesse primeiro exemplo vai ser a função que eu vou chamar de f de x igual a 3x mais 2. Galera, qualquer valor que você jogar para x aqui, você vai obter um valor para y, tá? Qualquer valor para x. Então, eu posso falar que o domínio dessa função estamos quase finalizando aí já, tá? Eu vou chamar essa função de g de x, tá? Minha função g de x. Olha a lei de formação dela. 2 mais x sobre x. Lembrando aqui que você não pode cortar esse x que está no numerador com o x do denominador, porque a gente tem uma soma no numerador. Aí eu te pergunto, qual que é o domínio dessa função? Quais são os valores que o x pode assumir? X pode assumir qualquer valor? Provavelmente alguém se perguntou, né? Alguém respondeu, na verdade, aí assim, não, não pode. O x pode ser zero? Olha para o denominador. O denominador é x. Esse x pode ser zero? Não pode. Então, o domínio dessa função vai ser R asterisco, ou seja, conjunto dos reais não nulos. Tá? Terceiro exemplo. Função que eu vou chamar de h. h de x. 2 sobre x menos 3. Galera, qual que é o domínio dessa função h? Quais são os valores que x pode assumir? Né? O x pode assumir qualquer valor, desde que o denominador não seja nulo. Ou seja, x menos 3 tem que ser diferente de zero. X diferente de 3. Então, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais, tal que x diferente de 3. Tranquilo? Vamos mais um exemplo aqui. Um exemplo 4. Ó, função p de x. Essa função p de x, eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de x mais 4. Essa função que eu chamei de p, galera, x pode... Voltando então, 5, para a gente finalizar. Só mais 2 agora. Q de x. 1 sobre raiz quadrada de x menos 3. Quais são os valores que o x pode assumir? Olha só,